estudos desenvolvidos nas universidades têm proporcionado iniciativas concretas para a realização da economia azul, que promove o uso sustentável de recursos em áreas oceânicas e costeiras. E o conhecimento produzido no Maranhão tem se transformado em soluções reais para o setor portuário. Como o estudo pioneiro sobre a descarbonização de portos públicos, feito por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, que desenvolveram uma solução de mercado que realiza um levantamento das emissões de gases de efeito estufa emitidos pelos navios atracados no Porto do Itaqui. A iniciativa foi premiada nacionalmente. Nós propomos estudar uma solução de mercado sobre o qual se tinha com a intenção de você mitigar a emissão de CO2 emitidas por embarcações de cargas no momento que elas se encontram atracadas nos portos, né? E o nome dessa solução é o OPS, né? Uma sigla do inglês On Power Supply, onde, simplificadamente falando, corresponde a um plug de energia, de maneira que quando a embarcação se encontra atracada, você faz esse plug junto à rede de distribuição do porto, e a partir daí a embarcação deixa de estar queimando combustível fóssil em grupos geradores que se encontram dentro das próprias embarcações para atendimento de suas demandas elétricas. O diretor do Instituto de Energia Elétrica da UFMA detalha sobre mais projetos em desenvolvimento no setor portuário, como o monitoramento verde e a turbina hidrocinética. Nada mais é você monitorar a eletricidade, né? Energia elétrica, né? E a água. E a partir daí tem uma plataforma web inteligente, né? Tem lá dentro dela conceitos de IA, no qual permite eu gerar indicadores de qualidade de energia, de como essa energia está sendo gerada, como é que ela está sendo utilizada, de alguns efeitos relacionados à eficiência energética dessa energia e a mesma coisa da água, né? O segundo projeto, ele está com quase um ano, né, de desenvolvimento. Ele chama-se instalação de uma turbina hidrocinética, né, no Porto do Itaqui. Saímos da teoria para conhecer na prática como é aplicada a economia azul no comércio marítimo. Vamos fazer isso visitando as instalações do Porto do Itaqui, um dos terminais com maior potencial logístico e de infraestrutura do Brasil. O porto tem adaptado as suas operações para equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade. O gerente de pesquisa e inovação do Porto do Itaqui explica como os estudos da UFMA estão sendo utilizados pela empresa. Para dar alguns exemplos de como a economia azul pode se inserir no mercado portuário, a gente, em parceria com a universidade, desenvolveu um ROV marinho, que é uma embarcação não tripulada que faz batimetria. A batimetria é medir a profundidade dos oceanos. Hoje isso é feito com uma lancha, uma embarcação, né, comum, com pessoas embarcadas, tem um custo, isso, né, utiliza combustível. Então a universidade desenvolveu uma embarcação que ela é menor, funciona remotamente, usando bateria, faz a batimetria, pode fazer também estudos ambientais, então tudo isso sem emitir carbono, com um custo muito mais baixo e uma tecnologia que é desenvolvida aqui. A adequação à economia azul faz parte de uma cobrança internacional. A gerente de meio ambiente do Porto fala como o terminal tem se adequado a essa exigência. Aqui no Porto a gente trabalha muito com a questão ambiental e de sustentabilidade, mas também com uma visão muito econômica, né, dessa relação. Então a gente pensa principalmente em descarbonização, em controles dos impactos ambientais sobre o oceano. Todas as atividades portuárias, elas são monitoradas, elas têm acompanhamentos e metas para que a gente tenha o menor impacto ambiental possível sobre o mar. As pesquisas e projetos da UFMA foram desenvolvidas por meio do edital da Empresa Maranhense de Administração Portuária, em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, que proporciona uma ajuda mútua em prol da modernização. Hoje a gente tem um edital de 3,5 milhões de reais aberto, a gente faz a seleção e passa a apoiar essa pesquisa como essas que eu citei. Hoje o Porto do Itaqui tem mais de 40 pesquisas, isso significam 300 pessoas envolvidas em projetos de pesquisa com o Porto do Itaqui. Tendo essas oportunidades, não é, a partir de editais como a FINEP e EMAP, isso nos impulsiona a transformar aquilo que é apenas um potencial em realidade.
Uma das grandes demandas é a segurança das operações. E o mais novo investimento é este laboratório de simulação de manobras, que reduz os riscos de navegação das embarcações que atracam no porto. O espaço faz parte da Associação dos Práticos do Maranhão. A tecnologia aplicada atende às necessidades do comércio e transporte marítimo do estado. Odival é supervisor do laboratório, mostra como funciona na prática. E a gente tenta, no nosso simulador, a gente reproduz com alto grau, na verdade, de acurácia, de precisão, a gente reproduz o passadiço, que é a ponte de comando do navio. Então nós temos as mesmas ferramentas que a gente encontraria no navio, como o leme, o comando de propulsor, a gente também tem comandos de propulsão aqui azimutais para simular rebocadores. Nós temos a nossa carta náutica eletrônica, onde a gente pode ver o navio simulado e também ver os navios reais aqui em tempo real. Simulamos radar, tudo. Aqui a gente consegue fazer uma simulação muito precisa de como funcionaria o navio, a visão dele. Então aqui a gente pode sair navegando tranquilamente. Com os testes, as chances de problemas ambientais reduzem. Porque a gente consegue familiarizar os práticos com isso, tanto nas condições mais normais, mais usuais, quanto nas condições mais extremas. Então, quando eles chegam lá, eles já estão muito mais assim, familiarizados com tudo. A gente então elimina vários fatores de risco. Aqui a gente testa e vê, olha, determinadas abordagens, nessa velocidade, nesse rumo, isso aqui não dá certo. Então, a gente acaba tendo aqui um grande filtro do que é funcional, do que é viável, do que é seguro, do que é razoável se fazer. E essa, em larga medida, é a função desse laboratório. Luane também explica as práticas já realizadas pelo porto, que monitoram e reduzem riscos ambientais com carregamentos de embarcações. A gente tenta identificar todos os aspectos ambientais e ir reduzindo eles na medida do possível. A gente identifica uma fonte, então o que aquela fonte tem? Ela emite muito carbono porque tem diesel. O navio barroou, derramou óleo na água, a gente tem todo um equipamento de emergência para vir e fazer a contenção desse óleo, retirar da água. O que acontece no Porto do Itaqui é um exemplo da vantajosa união entre a academia e o mercado, demonstrando o potencial maranhense. Na medida em que a gente tem uma solução genuinamente maranhense, que é exatamente essa calculadora, né? Financiada por uma empresa maranhense, imagine o potencial que você tem de levar o nome do estado do Maranhão, trazendo essa ferramenta nova, essa inovação para outros portos brasileiros. A partir de soluções para desafios, é possível ampliar e melhorar os resultados econômicos, sociais e ambientais. A gente fazendo a nossa parte, fazendo a nossa redução de emissões de gases de efeito estufa, a gente contribui para que esse sistema se equilibre, tanto hoje quanto futuramente. A gente tem uma frase dentro da sustentabilidade que é pensar globalmente e agir localmente. E a gente tem que fazer cada um a sua parte, porque no futuro nossos filhos, nossos netos vão depender do que a gente fizer hoje.